Será que viajar para a neve são só para as pessoas ricas? Eu vim aqui criar esse conteúdo para desmistificar essa questão e para trazer diversos pontos de vista e também diversas dicas. Acompanhe esse vídeo, tá? Que eu vou dar muita informação importante e eu tenho certeza que você vai começar a pensar diferente. Bom, vamos lá. Meu nome é Maurício, eu sou turismólogo, formado em turismo, uma profissão que infelizmente não é valorizada no nosso país. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em agências de viagem, né? Eu sou esquiador e tenho uma bagagem em diversas viagens pela América do Sul, nas estações mais conhecidas e menos conhecidas. Então a intenção é trazer um conteúdo para mudar essa visão de viajar para neve, fazer bonecos de neve, anjinho, guerrinhas de neve, esquiar, fazer snowboard, enfim, curtir todas as paisagens e maravilhas de um destino de neve para os brasileiros que muitas vezes nem pensam nisso, nunca passou pela cabeça dele, ou não tem nem ideia como que é, acha que é uma coisa totalmente inacessível, né? Vendo diversos canais que ajudam para você consertar uma coisa em casa, para você saber detalhes de um produto, para você saber detalhes de um destino, dicas de passeios, enfim, uma infinidade de coisas que existem no YouTube. Eu criei esse conteúdo, espero que esse conteúdo chegue a bastante pessoas para poder abrir a cabeça e a mente das pessoas para uma viagem muito legal, que é uma viagem para a neve. Se você é do Nordeste e viaja para o Sul, viaja para Gramado, viaja para Curitiba, viaja para Florianópolis, viaja para São Paulo, você tem condições de fazer uma viagem de neve. Se você é de São Paulo, faz uma viagem para o Nordeste, para curtir as praias do Nordeste, para você ir para o Centro-Oeste, curtir, né, serras, águas quentes, você tem condição de fazer uma viagem de neve. Se você é do Norte, vem para o Sudeste, você tem condição. Se você é do Centro-Oeste, né, o Centro-Oeste está bem centralizado, então, né, faz uma viagem para o Nordeste, faz uma viagem para o Sul, você tem condição de fazer uma viagem de neve. Tá? Então, eu vim aqui trazer algumas dicas. Primeira delas é abrir a mente em relação a só ricos e endinheirados que têm acesso a esse tipo de viagem. Tá? Isso é a maior bobagem que existe. Claro, não é uma viagem para qualquer bolso ou para qualquer pessoa. É claro que existem custos que você, né, minimamente você tem que ter recurso para poder, né, concluir a sua viagem. É claro que existe parcelamento de passagem aérea, parcelamento de hospedagem, existem diversas formas, tá, de acessar isso. Hoje, o destino mais procurado pelos brasileiros para neve, pela distância, é Santiago. Tá? E por que Santiago? Santiago, falando de São Paulo, está 4 horas de voo. São Paulo liga praticamente todas as capitais, né, com voos, e de lá você faz a conexão. Mas para quem está em São Paulo, é muito fácil, 4 horas de voo você está em Santiago. Em Santiago, é uma capital, é uma cidade grande, basicamente não neva em Santiago. Já aconteceram esporadicamente algumas nevadas, mas é uma coisa muito leviana. Assim como, por exemplo, a Serra Catarinense, que às vezes, né, tem uma neve, com muitas águas, às vezes em Gramado, mas não é uma neve que você vai praticar um esporte de neve, que você vai ter uma visão do que é um destino de neve.
Então, qual que é a facilidade de Santiago? Santiago, 4 horas de voo, normalmente saindo de São Paulo, né? Tem voos frequentes São Paulo e Rio. 1h30, um pouco mais, um pouco menos, você está nas estações de esqui. Próxima estação de esqui de Santiago você tem Vale Nevado, o mais famoso e uma das principais estações de esqui da América do Sul. El Colorado, Farellones e La Parva. Tá? Além de uma outra estação que é um pouquinho mais afastado, mas que é muito bonita, que é Portillo. Tá? Então, basicamente, num raio de 2 horas de Santiago, você tem 5 estações de esqui. Tá? Então, isso é um facilitador muito grande. E uma coisa que os chilenos foram muito espertos, o que eles fizeram? Eles colocaram as estações de esqui para quem vai realmente esquiar, praticar esqui snowboard. Vale Nevado é maravilhoso. Você tem El Colorado também com uma ótima estrutura. Você tem um pouco menor La Parva. E para quem vai ter o primeiro contato de neve, vamos dizer que é o parque de diversões da neve, você tem o parque de Farellones. Então assim, o que é legal? Farellones é um parque mais para família, não é muito para quem vai esquiar. Pode ter um primeiro contato com o esqui, mas não é quem vai esquiar. Assim, o dia inteiro Então você tem essas opções. Então existem vários passeios. Você se hospeda em Santiago e de Santiago você faz, né, essas estações de esqui, ficando hospedado ou não, tá? É claro que ficar hospedado numa estação de esqui, ainda mais nessa região de Santiago, é mais caro, tá? Santiago, Chile no geral, hoje é um país caro para o brasileiro, tá? Então tudo que você vê hoje no Brasil em relação a preço de restaurante, a preço de passeio, no Chile é sempre mais, tá? Então tem o facilitador da distância, né? Tem alguns facilitadores. Para um primeiro contato, dá para você voar até Santiago. De Santiago, passar o dia na montanha. E nesse passeio, você pode fazer um passeio que passa por várias estações, conhecer. Ou você pode ir e ficar o dia inteiro em uma dessas estações. O que eu recomendo? Se você quer só primeiro contato com neve, quer brincar, quer fazer boia de neve, trenó, enfim, o primeiro contato, Farellones seria o mais recomendável porque é um parque de diversões da neve. Então ele é mais, vamos dizer, eclético. Agora, se você realmente quer, não, eu vou praticar esqui, eu vou fazer aula, eu vou tentar, eu vou fazer snowboard, meu sonho é fazer snowboard, aí eu recomendo o Colorado, La Parva ou Vale Nevado, tá? Para só fazer um passeio, dá para ir tirar foto e tal, não precisa comprar o ingresso, o ticket, o passe para só ir lá ver. Porém, você vai ter o acesso à base da montanha. Normalmente as partes mais bonitas são subindo, tá? Nessas estações normalmente tem um passe que é para quem não vai esquiar, tá? Para quem não vai esquiar tem um passe que ele sobe até um certo ponto da montanha para você ter uma outra visão, para você andar num teleférico, para você sentir como é que é, tá? E aí você tem uma base lá, como se fosse um parador que eles chamam, que é como se fosse um restaurante, um café, que você pode ficar um tempo ali, né, apreciando a beleza e curtindo todo o visual. Então esse, vamos dizer que seria a neve mais próxima do Brasil, mais fácil de chegar, tá? Agora, hoje está valendo muitíssimo a pena financeiramente a questão de ir para a Argentina, tá? E a Argentina tem várias estações de esqui. Porém, a mais conhecida e mais famosa é Bariloche. Tá? Bariloche é lindo. É um dos lugares mais lindos da América do Sul, assim, sem pestanejar. É um lugar que tem um lago, vocês chamam de lagos maravilhosos, com água cristalina. Aquelas montanhas todas em voltas nevadas. Você tem um centro com todo tipo de loja, restaurante, bares, entretenimento, pub, enfim, é um destino completo. Bariloche é o destino mais completo para neve para brasileiros, tá? Até tem uma brincadeira que fala que é Brasiloche, porque vai muito brasileiro, tá? Porém, ficou um pouco caro o voo, tá? As coisas lá não são caras. A hospedagem, conforme a hospedagem que você busca, pode ficar um pouco mais caro, mas você tem alternativa. Você pode alugar apartamento, você pode ficar em hostel, você pode pegar hotéis, né, com um custo mais baixo, tá? Bariloche o que pega é normalmente o custo do voo, tá? O custo de viagem não é tão alto,
Porém, existem várias outras estações de esqui, menos conhecidas, mas também muito boa. De esqui. Outras estações de esqui de Bariloche, além de Bariloche, existe Las Lenhas, existe La Jolla, existe Cerro Castor, que é no Ushuaia. Então a Argentina tem várias estações de esqui, né? Conforme o aeroporto que você desce, você tem opções, né, de estações de esqui com custo muito mais baixo que as do Chile. Tá? Então você voa normalmente para outra cidade. Tá? Buenos Aires, até quebrar um paradigma aqui que muita gente me pergunta de Buenos Aires. Qual é a estação de esqui perto de Buenos Aires? Não tem estação de esqui perto de Buenos Aires. Buenos Aires está um pouco mais abaixo do Uruguai, né? Então Rio Grande do Sul, Uruguai e aí vem Buenos Aires. Tá? Então ali naquela região não tem estação de esqui, ali não neva, você tem que ir mais ao sul. Tá? Então mais ao sul, a estação de esqui mais próximo de Buenos Aires é Las Lenhas, que você tem que voar ou para Malargüe ou para Mendoza. Tá? Mendoza, inclusive, voltamos recentemente de Mendoza, maravilhoso, um destino maravilhoso, com diversas vinícolas, preço super acessível, tá? Só que Las Lenhas não tá mais 4 horas ao sul, tá? Então assim, não é tão pertinho. Existe uma pequena estação de esqui que chama Los Penitentes, que é próximo a Mendoza, porém essa estação de esqui nas últimas temporadas estavam fechadas, dava para ir lá brincar com neve, mas não era uma estação de esqui que estava aberta. Tá? Então Las Lenhas, fantástico, tem ótimos valores. Se você pegar um voo até Neuquén, você tem uma outra estação de esqui a 3 horas. Descendo para uma outra província lá é o estado, tem Chubut tem lá em Esquel tem La Jolla, seria a joia, e você vai descendo, são várias estações de esqui. Tá? Então, existem várias formas de você conseguir viajar para neve num preço bom. Tá? Primeira coisa, julho, temporada de neve. Normalmente começa a nevar final de maio, junho é quando começa a se preparar as estações de esqui, para normalmente abrir no meados de junho, abrir plenamente em julho, fica até agosto, e conforme mais ao sul, às vezes se estica até setembro. Já teve casos de pegar até comecinho de outubro, mas não é o garantido, tá? O mais garantido é você ir entre julho e agosto. Julho, época de férias, então todos os voos, todas as hospedagens vão estar mais caras. Tá? Então o que eu recomendo? Você quer viajar para neve? Vai em agosto, tá? Mas não deixa muito pro final de agosto, tenta ir do começo na primeira quinzena, seria o mais ideal. É claro que a neve, o que faz a neve? A neve é temperatura negativa com chuva. Então, você depende desse fator para a neve acontecer e para a neve se manter. Tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano, tá? 2023, nas estações de Santiago, Las Lenhas e arredores. O que aconteceu? Nevou bastante em maio e junho, porém teve altas temperaturas durante o dia. Isso fez com que a neve da base derretesse e ficou com pouca neve nas pistas mais altas. Tá? E as estações basicamente foram abrir na segunda semana ou até terceira semana de julho, que é uma coisa que foi extremamente atípico. O que aconteceu semana passada? Teve a maior nevasca, nevou 4, 5 dias seguidos basicamente em toda a cordilheira. E a neve que não caiu basicamente até agora, caiu de uma vez. Então as estações chegaram a fechar por excesso de neve. Estavam fechadas as pistas por falta de neve, agora elas fecharam algumas pistas por excesso. E agora nesses dias já está tudo abrindo plenamente. E o que aconteceu? Essa temporada vai esticar. Então ela vai para meados de setembro, fato. Tá? Então, isso são 2 pontos a você analisar. Bom, vamos falar de custo de viagem. Um voo, né, para Santiago, hoje, condições reais, tá? Não estou falando de milhas e nem de empresas que vendem coisas que não existem. Estou falando de condições reais, preço da companhia aérea, preços de agências sérias.
Um voo para Santiago você tem na faixa de 1.300 a 1.800 reais. Tá? Um voo para Mendoza nessa mesma faixa de preço. Tá? Um voo para Bariloche na faixa de 2.000 e pouquinho por pessoa. Tá? Aí a hospedagem. A hospedagem vai depender muito de como você vai ficar. Se você ficar na montanha, você tem os grandes resorts que tem uma baita estrutura, que são caros, tá? Mas não é nada impossível, tá? Não é nada diferente de um resort no Brasil. Mas a gente está falando de viagens econômicas. Então você tem sempre ao redor você tem opções de apartamentos, hostel e casas. Então vamos lá, vou te dar um exemplo de Las Lenhas. Las Lenhas você tem cerca de 4, 5 hotéis. Fora os hotéis você tem 3, 4 apartamentos que você pode alocar e o hostel, tá? Então assim, a diária de um apartamento lá, você comprando com antecedência, vai pagar uma média de R$600 a diária para 4 pessoas, às vezes até 5, tá? Veja, vários hotéis do Nordeste, ou em São Paulo, ou no Sul, é esse preço. Vamos falar de Nevados de Chillán. Nevados de Chillán, depois eu vou fazer um vídeo específico de cada estação de esqui que eu conheço, que eu posso falar com mais propriedade. Nevados de Chillán, você tem os hotéis de Chillán, você tem os apartamentos, porém você tem uma vilinha a 7 km, que você tem tudo na vilinha. É uma vilinha muito pequena, mas você tem tudo. Você tem pequenos mercados, você tem cabanas, você tem hotéis assim que mais parecem pousadas, tá? Então você tem um leque bem grande e um custo muito baixo. Porém, você não está na estação, mas você está muito perto. Quando você está muito perto, você tem duas opções. Ou você aluga um carro, tá? Que normalmente tem um custo também parecido com o do Brasil, ou você usa o transporte coletivo, tá? Por exemplo, em Las Lenhas nem precisa dessa opção, porque as hospedagens alternativas já são no pé da montanha, então você faz tudo a pé. Por exemplo, se você ficar numa hospedagem alternativa em Nevados de Chillán, aí você vai precisar de um carro, ou pegar um ônibus que tem os horários certos, tá? Ou você pode estar pegando carona. Carona. A gente pegou muita carona em Chillán, mas eu vou fazer um vídeo depois específico de cada estação. No caso de Santiago, você tem a opção de ficar em Santiago e fazer o passeio ida e volta, mas você tem que considerar que você tem 1h e pouco para subir, 1h e pouco para descer, conforme o trânsito, né? Conforme as condições da estrada. É uma serra íngreme e com muitas curvas, tá? Mas dá para subir de carro. É uma serra, para quem conhece a Serra de Ubatuba, aquela serra que desce da Oswaldo Cruz, vamos dizer que é aquela serra umas 3, 4 vezes. Que é curva. Mas assim, muita gente sobe e desce todos os dias. Ou as opções são ficar em La Parva, que tem uma pequena vilinha, também com supermercado, com alguma vidinha, né, que você consegue fazer as coisas, né, de dia e de noite. La Parva alternativa. Ficando em La Parva, aí é bem legal você visitar La Parva e El Colorado, porque são duas estações praticamente coladas. E como você está ali perto, você não vai precisar se locomover muito. Mas claro que dali para o Vale Nevado é 20 minutos. Ou alugar apartamentos, né? Por exemplo, no Vale Nevado. No Vale Nevado é uma das hospedagens um pouco mais caras, tá? Esses apartamentos. Porém, se você vai em mais pessoas, se você rachar por pessoa, acaba compensando, porque você não vai ter o custo de ficar se locomovendo, não vai ficar perdendo tempo, né? Na hora do almoço você pode voltar, comer alguma coisa no apartamento, não precisa, né? Pagar as coisas lá, que lá as coisas realmente são caras, tá? E em Bariloche, o que é muito legal de Bariloche, o centro de Bariloche é perto da estação de esqui, tá? Também dá questão aí de 20 minutos, no máximo meia hora. Porém, você tem um leque muito grande de hospedagem. Então você vai ter diversos hostels, diversos apartamentos. Ali tem apartamento mesmo, apartamento assim, de todos os padrões, de kitnet a um apartamento mais confortável. E muitos hotéis, tá? Então Bariloche com certeza é o destino mais completo. E, por exemplo, em Ushuaia você desce um voo em Ushuaia, que você vai pagar aí uma média também com preço bom entre 2.500 a 3.000. Você desce em Ushuaia, você vai ficar no centro de Ushuaia, você vai fazer o passeio Cerro Castor, que também é uma meia hora.
O Ushuaia, nesse quesito, lembra um pouco o Bariloche, no quesito de ter muita opção de hospedagem mais econômica. É claro que a passagem aérea é um pouco mais cara pela distância, porque você está indo no extremo sul da América do Sul, né? Então ali você vai ter um voo um pouco mais caro por conta da distância. Porém, o custo de viagem não é tão alto. Tá? Então é isso, basicamente é isso, não quero me estender muito, mas existem muitas alternativas. Eu vou fazer vídeos próximos falando de estação por estação. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Obrigado que você acompanhou até aqui. Eu vou fazer os vídeos próximos falando de estação em estação, tá? Para vocês acompanharem e conhecerem e desmistificar essa questão, tá bom? Neve é possível, tá? Viaje, vá conhecer, conheça as coisas diferentes. Não fica só praia, 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 praia. O brasileiro só fica indo pra praia. A gente tem a região norte, com a floresta amazônica, coisa mais linda, diversos destinos diferentes dentro da floresta, e a gente brasileiro só praia, 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 praia. Então assim, vamos abrir o leque, tá? Se você gosta de surfar, faz snowboard. Você imagina que uma onda que você tem 5, 10, 15 segundos, você tem uma onda de 20 minutos, conforme é o tamanho da pista, 25, meia hora, pistas mais curtas, 5 minutos. É muito bom, assim, é muito bom. O esqui é um esporte muito praticado por toda a família. Você vê criança de 4, 5 anos, você vê crianças de 10, 12 anos, você vê adolescente, você vê adulto, você vê senhores, você vê a família inteira esquiando. Então é muito bacana. Então assim, abra a mente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora você vai falar pra mim, passa frio? Olha, com a roupa certa, todos os lugares têm estrutura, tem calefação, você não passa frio. Eu já passei muito mais frio em São Paulo e em Curitiba do que nas estações de esqui. Isso eu posso garantir com experiência com mais de 8 vezes em estações de esqui diferentes. Viaje, vá para a neve. É uma experiência incrível. Obrigado.